O ENIQ-AC foi o primeiro veículo elétrico da Škoda e, nesta versão atualizada, continua utilizando a tecnologia de veículos elétricos do grupo Volkswagen com muito sucesso, ao mesmo tempo em que mantém aquele visual e sensação bem característicos da Škoda. Reestilização traz visual marcante e mantém uma das cabines mais espaçosas do segmento. Quanto à autonomia e equipamentos, tanto o SUV quanto o coupé deste carro serão atraentes na concessionária. Para quem conseguir bom preço ou leasing... O hatch elétrico ENIQ-AC da Škoda ganha uma atualização de meio de ciclo. Veja mais detalhes a seguir. Em 2021, a Škoda lançou seu primeiro carro totalmente elétrico, o ENIQ-AC SV, marcando uma nova era ousada no design da marca. Lançado inicialmente como SUV hatch de linhas retas e 2 anos depois como SUV coupé, esse foi o modo da marca tcheca a interpretar a engenharia elétrica do grupo Volkswagen. O modelo foi um sucesso, com mais de 250 mil unidades vendidas nos primeiros 4 anos. No início de 2025, porém, a concorrência havia aumentado consideravelmente, daí a necessidade da atualização de meio de ciclo do ENIQ-AC que estamos analisando aqui. Apesar de frequentemente ser o carro elétrico mais popular da Europa, o ENIQ-AC original era, na verdade, um produto um pouco confuso. Não só porque era o primeiro elétrico da Škoda com tração traseira e extremamente pesado, mas também por causa dos dilemas de design. Parecia médio, mas custava como compacto. Ele prometia inaugurar uma nova era nos carros elétricos da Škoda, mas tinha uma enorme grade no estilo dos modelos a combustão. O IFU e seu nome de modelo já haviam sido usados pela marca em híbridos plug-in a combustíveis fósseis. A Škoda precisava ajustar e reposicionar esse carro após lançar seu segundo elétrico em 2024, o L-Rock, um pouco menor. Tudo isso mostra porque o carro analisado aqui é mais que uma simples atualização do ENIQ-AC. É basicamente um relançamento da linha de modelos, e é um relançamento que traz um preço que, pela primeira vez, coloca esse carro de verdade no segmento mais disputado do mercado, o dos crossovers elétricos de médio porte. Os designers tchecos deram ao carro visual mais elegante, maior autonomia, recarga mais rápida e mídia aprimorada para ajudar nisso. Agora você pode saber mais sobre esse tipo de carro baixando o aplicativo Car and Driving. E se o seu interesse for especificamente neste ENIQ-AC, então fique com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada Car and Driving. Esperar uma dinâmica de condução envolvente de um carro desse tipo é claramente otimismo demais. Na verdade, o ENIQ-AC pesa menos de 2 toneladas. Aguardar por um refinamento na viagem é mais realista. Ajudado pela sua carroceria agora elegante, o ENIQ-AC melhorado oferece muito disso. Sobre o conforto ao rodar, como dissemos no teste do menor L-Rock, é excelente para a categoria, mas seria melhor se o controle da carroceria não fosse tão rígido apenas para agradar a imprensa do setor. Você ouvirá mais elogios sobre o conforto do ENIQ-AC em outros lugares. Isso ocorre porque os avaliadores usaram uma versão com controle de chassi adaptativo que poucos clientes escolhem. O nome ENIQ-AC aparentemente é derivado da palavra irlandesa ENIQO, que significa fonte de vida. Aqui a fonte continua sendo a escolha entre os pacotes de bateria de 63 ou 82 kWh, que alimentam as versões convencionais de outros crossovers elétricos médios do grupo Volkswagen, usando a plataforma eletrificada Modularer e-Antriebs Baukasten, feita sob medida pelo conglomerado. Esses pacotes também são praticamente os mesmos usados nas versões anteriores desse modelo, assim como os motores elétricos que eles alimentam. A 63 kWh ausente na versão coupé equipa o modelo básico 60. Com motor de 204 CV, vai de 0 a 100 em 7,8 segundos ou, se preferir, oferece autonomia de 431 km. Testamos o modelo intermediário 85 com bateria de 82 Watts e motor de 286 CV. Essa configuração acelera em 6,5 segundos e tem autonomia de até 578 km.
Mais acima na linha estão as versões com tração integral e 2 motores, também com bateria de 82 kWh. O modelo 85X tem autonomia de 537 km e o VRE topo de linha entrega 304 CV de potência, de 0 a 100 em 5,2 segundos e autonomia de 559 km. Como seu orçamento deve limitar você a um motor único, escolhemos testar esse modelo. Se você não conhece a engenharia do grupo Volkswagen em um elétrico deste porte, vale muito a pena destacar que, ao contrário de vários concorrentes, o motor em questão fica no eixo traseiro e não no dianteiro. O que antes da introdução deste EN-IFCOS AC era um formato que não víamos em nenhum SCODA desde os anos 70. Isso permite um círculo de giro de apenas 93 metros, tão impressionante que você pode até duvidar se o carro tem direção nas 4 rodas. Não tem. Outra coisa que esse carro não tem é muita assistência de regeneração de freio. A Škoda ainda não colocou as aletas de regeneração de freio no volante como item de série nos modelos convencionais. Claro, por isso não temos uma aqui. Também não há modos de regeneração selecionáveis na tela central, apenas uma configuração B no seletor de marchas. Mesmo com um modelo topo de linha ou pagando extra pelas borboletas atrás do volante, nenhuma configuração permite o modo de condução com um pedal só, diferente de alguns concorrentes. Muitos motoristas de veículos elétricos já estão acostumados a usar a regeneração dos freios para melhorar a economia de autonomia. A Škoda precisa ajudar mais os motoristas nisso, mais do que faz atualmente. Atualmente, todos os NYX oferecem modos de condução Eco, Normal, Sport ou uma configuração personalizada que permite ajustar vários parâmetros na tela central. Um desses parâmetros é a sensação da direção, que segue anestesiada, a menos que você pague extra por um modelo com direção mais direta, progressiva e dinâmica. Talvez você também ache interessante saber que, quando equipado com um engate rebatível opcional, qualquer EN-IQAC também é capaz de rebocar trailers de até 1.400 kg. Esse é um número expressivo para um veículo elétrico, mas usar essa capacidade reduziria muito sua autonomia. Agora, dissemos no começo deste vídeo que isso era mais do que apenas uma atualização do EN-IQAC, e na verdade, nada menos do que um relançamento da linha de modelos. Isso é algo refletido pelo visual bastante diferente da dianteira deste EN-IQAC aprimorado, que como antes tem uma variante SUV coupé mais elegante que é vendida junto com a versão hatch padrão, que é, claro, o nosso foco aqui hoje. Tudo isso se baseia na linguagem de design moderna e sólida que a marca tcheca adotou recentemente. E como parte disso, a Škoda incorporou a dianteira Tech Deck, que vimos pela primeira vez no conceito Vision 7S da empresa lá em 2022. O produto principal segue o mesmo, mas nesta versão o SUV ficou 9 mm mais longo e um pouco mais elegante. O coeficiente de arrasto caiu para 0,245C, antes 0,255, melhorando a eficiência energética, mas isso pode ser anulado ao trocar as rodas padrão de 19 por aros de 21 como estes. Por algum motivo, a Škoda agora coloca acabamentos prateados nas partes inferiores dos principais modelos EN-IQAC, talvez para destacar os 4.658 mm de comprimento, 74 mm a mais que o Volkswagen Identidade 4 ou para reforçar o visual crossover ressaltado pelos discretos trilhos de teto. Como é comum nos elétricos do grupo Volkswagen, os freios traseiros ainda são a tambor, à moda antiga. Mas, como dissemos, as principais mudanças em relação ao original estão aqui na dianteira, que perde a enorme grade sorridente da versão inicial e ganha uma frente menos marcante. Mas a Škoda espera que o visual mais contemporâneo do Tech Deck Nose que mencionamos antes agrade. Como parte disso, nos faróis de LED ficam ocultos e o emblema é trocado pelo nome da marca escrito. E as luzes diurnas superiores externas ficam ao lado de um painel preto superior fino que pode ser iluminado por um custo adicional. A traseira quadrada continua parcialmente oculta por um grande aerofólio na tampa do porta-malas. E mais uma vez, o logotipo da marca dá lugar a letras em acabamento cromado escuro. As lanternas traseiras em LED em formato de C continuam praticamente as mesmas. Como é claro, a parte que você não pode ver.
Ou seja, a plataforma modular e Antriebsbaukasten do grupo Volkswagen ou plataforma modularer e Antriebsbaukasten, que traduzido do alemão significa conjunto de blocos de montar infantil. Mas chega do lado de fora, vamos entrar na cabine. Há bem menos mudanças em uma cabine que agora é compartilhada com o menor L-Rock veículo elétrico da marca. Embora a Škoda ainda considere significativas as atualizações do interior do EN-ICE original. Uma justificativa alegada para o preço mais alto agora é o acréscimo de itens de série em toda a polinha, como recursos de mídia extras para essa grande tela central de 13 polegadas e aquecimento para o volante redesenhado, que ainda parece um pouco estranho no formato de 2 raios que foi adotado na maioria dos modelos. Também há mais materiais sustentáveis usados em todo o interior, cuja quantidade depende da sua escolha entre os vários pacotes de acabamento disponíveis por um custo extra. Na verdade, fazem diferença para melhorar o ambiente sóbrio deste carro na configuração padrão Loft. Para os modelos convencionais, há 3 outras opções de estilo de interior que a Škoda chama de seleções de design. O upgrade mais acessível é o pacote Lodge, que traz bancos em tecido feito a partir de redes de pesca recicladas. E ele te prende com cintos de segurança laranja estilo EasyJet. O mais caro é o pacote Suite, que pode ser adquirido nas cores preto ou conhaque. Marrom claro envolve você em diversos couros naturais e sintéticos. Nós ficaríamos com a opção intermediária Lounge que temos aqui. Esta versão apresenta microsuede cinza com detalhes em verde menta feitos com costura e tecido, que, em um toque de design interessante, se estendem bem na linha dos seus olhos. Toda vez que você olha para o painel de instrumentos, isso te lembra o quão luxuoso tudo realmente é aqui. Comparado a isso, até mesmo um Volkswagen Identidade 4 bastante luxuoso parece bem espartano. E tudo isso está no extremo oposto daquela simplicidade minimalista e sem alma que é caracterizada nesse segmento pela Tesla e pelo seu exército de cópias chinesas. Muito esforço foi colocado nos detalhes da cabine, talvez até esforço demais, na verdade. Se você passar os dedos do topo do painel ao porta-luvas, do lado do passageiro, encontrará 4 tipos diferentes de acabamento. Tudo está muito carregado. Esperávamos que os mostradores inteligentes e fáceis de usar, desenvolvidos para o Superb e o Kodiaq, tivessem sido incorporados a este carro como parte desta atualização. O controle deslizante sensível ao toque abaixo da tela ainda está lá, mas agora ao menos é iluminado. A Škoda oferece um botão de partida e parada na coluna de direção aqui, mas na prática você nunca o utiliza, porque tudo o que você precisa fazer para ligar o carro é pressionar o seletor de marchas. E tudo o que é necessário para desligá-lo é acionar o freio de mão eletrônico. Vamos falar sobre as telas. O painel digital de 5 polegadas exibe velocímetro central e indicador de bateria, que podem ser deslocados para abrir espaço para navegação ou informações de assistência à condução. Sobre a grande tela central de 13 polegadas no painel, embora tenha melhorado, ainda não é perfeita. Mas ela realmente dá uma lição ou duas em facilidade de uso para os monitores dos modelos rivais da Stellantis nesta categoria. Climatização. As funções de navegação, telefone e música ficam acessíveis na parte inferior da tela, e a tela inicial pode ser vista com linhas de ícones ou seções de widgets personalizáveis. Temos controle de voz, rádio, telefone e navegação por mapas aqui. Motoristas podem definir até 5 atalhos para funções do veículo e 4 para aplicativos. Como de costume na marca, a Smart Link, Apple CarPlay e conectividade sem fio para Android Auto. E também há um sistema de controle de voz LoRa bastante intuitivo, com integração ao chat GPT. O que mais? Bem, os bancos dianteiros aqui são confortáveis e bem reforçados, e podem ser ajustados de forma bastante dominante. A visibilidade traseira é prejudicada pelos pilares traseiros robustos. É importante que sensores ao redor do carro e câmera de ré sejam itens de série. O sistema de climatização ativa automaticamente o modo econômico do lado do passageiro quando o assento está vazio. No verdadeiro estilo SCODA, há um guarda-chuva escondido no forro da porta dianteira, mas apenas do lado do motorista. Na verdade, o passageiro da frente vai ter que se molhar. Nós não estamos tão entusiasmados quanto a Škoda com os seus recursos de armazenamento de cabine simplesmente inteligentes.
Quer dizer, certamente há bastante espaço para colocar as coisas, mas para nós realmente não parece particularmente inteligente. Ter o porta-luvas reduzido pela metade por causa da caixa de fusíveis. Ter esquecido um compartimento superior para seus óculos de sol também? Ou, aliás, ter feito os porta-copos tão pequenos que só os menores copos cabem neles? Ainda assim, há muitos pontos positivos. Há um compartimento profundo entre os bancos com uma tampa articulada e 2 compartimentos removíveis. Adiante, há porta-moedas e uma bandeja funda ao lado do seletor de marchas. Na base do console central, há um compartimento prático com tapete de carregamento de celular refrigerado de 15 watts. O espaço fica bagunçado porque as 2 portas USB-C exigem adaptadores USB-A, que são feios. Há uma enorme área aberta de 114 litros abaixo do console central e um grande revestimento flocado. Porta-objetos nas portas e o clássico prendedor de bilhetes da SCODA no para-brisa são sempre bem-vindos. Vamos olhar a traseira, onde as portas amplas facilitam instalar cadeirinhas infantis. Agora, será que a vantagem de 170 mm no comprimento deste N-eixo AC em relação ao seu companheiro de showroom L-Rock vai fazer diferença aqui atrás? Bem, não, na verdade não. O N-eixo AC oferece ganhos pouco perceptíveis em espaço para as pernas e cabeça em relação ao irmão menor. E poucos vão sentir que isso, por si só, justifica o preço significativamente mais alto deste modelo maior. Mas, supondo que você não esteja fazendo essa comparação, é provável que ache a parte traseira deste carro um lugar espaçoso, realmente bastante arejado e convidativo. Pelos padrões da categoria, o espaço para as pernas se destaca nesse segmento, permitindo que 2 adultos de 1,80 metros sentem-se confortavelmente atrás de outros 2 do mesmo tamanho. Esta também é uma cabine mais larga do que você poderia esperar que um SUV de tamanho médio oferecesse. E sem túnel central de transmissão aqui. Para complicar, 3 adultos cabem com facilidade na parte de trás deste carro. Este banco também não desliza nem reclina como aconteceria em um Skoda Karoq ou em um Kodiaq a combustão de preço semelhante. Mas fora isso, há muito pouco a criticar aqui, especialmente agora que a marca padronizou o ar-condicionado de 3 zonas. Isso oferece este pequeno painel de controle do ar-condicionado abaixo das saídas de ar centrais. O espaço de armazenamento é decente, incluindo compartimentos de porta de tamanho razoável, além de bolsos para mapas e bolsos para celulares também, ambos costurados na parte de trás dos bancos dianteiros. Ganchos para casacos ficam nos pilares B e nas alças de apoio. Você também tem luzes individuais no teto e porta-copos retráteis, um pouco pequenos no apoio de braço central. As 2 portas USB-C centrais agora foram aprimoradas para oferecer até 45 watts de potência. E você também pode adicionar essas úteis cortinas laterais retráteis aqui. As janelas traseiras de tamanho razoável evitam que fique muito escuro aqui atrás também. Vamos terminar dando uma olhada na parte de trás, que é onde você vai ter que guardar tudo. Diferente de alguns rivais do segmento, este Skoda não tem porta-malas dianteiros sob o capô. Um cliente da L-Rock que procura uma justificativa para gastar mais em um N-AC certamente encontraria isso aqui. Ao contrário da maioria das versões menores, a tampa do porta-malas é elétrica e pode ser acionada por gestos. Ela se levanta e revela um porta-malas maior, 585 litros neste SUV contra 470 litros no L-Rock. O porta-malas do EN-XAC Coupé é quase tão amplo com 570 litros de capacidade, o que significa que ambas as variantes do N-YPAC são mais práticas do que opções populares do segmento, como o Hyundai Ioniq 5, o Kia veículo elétrico 6 e o Toyota BZ4X Plus. Há uma ampla abertura do porta-malas e um vão de carga baixo. Suas únicas opções de armazenamento sob o assoalho são um compartimento estreito que é destinado aos cabos de carregamento. Acima da base, porém, este é um espaço muito funcional. Painéis removíveis escondem áreas rebaixadas em ambos os lados, o que facilitaria muito colocar itens volumosos como carrinhos de bebê. Há 2 ganchos resistentes para sacolas em cada lado, tomada de 12 volts à direita e luzes internas no porta-malas para facilitar o carregamento à noite. Acima de você e um raspador de gelo, vem um medidor de profundidade do sulco do pneu aqui, escondido na tampa do porta-malas.
A Škoda também incluiu um QR Code atrás, direcionando aos manuais do proprietário. Há também uma abertura para esquis, permitindo passar objetos longos. A marca é mesquinha ao tornar opcionais os botões de liberação do encosto traseiro. Sem eles, você precisa se esticar até os encaixes dos ombros do banco. Quando tudo está rebatido, porém, há até 1.710 litros de espaço disponível nesta variante SUV. No ENIAC Coupé, são 1.610 litros. Livre das amarras de ser o modelo de entrada de preço da linha elétrica da Škoda, os preços do ENIAC só aumentaram desde então, mas mais recentemente. As duas versões básicas, com uma bateria menor de 63 kWh e acabamento SEL ou Addition, foram beneficiadas pela disponibilidade de um subsídio governamental de libras 1.500. Na época da gravação, em verão de 2025, era possível comprar um ENIAC ACSEL com bateria de 63 kWh por pouco mais de 37.500 libras. Com o subsídio aplicado, ao mesmo tempo em que o subsídio foi lançado, a Škoda também apresentou algo bastante surpreendente, uma versão van deste ENIAC, o ENIAC Cargo. Na verdade, é uma conversão feita no mercado de acessórios que custa libras esterlinas 1.815 sem impostos, além do preço das versões ENIAC 85 e 85X com bateria maior. Inclui vidros traseiros escurecidos, divisória e superfície de carga reforçada. Infelizmente, o modelo ENIAC Cargo não se qualifica para subsídios do governo. Aqui focamos no ENIAC padrão. Você pode ter essa versão como SUV Coupé, mas falaremos dela separadamente. Esta versão comum tem um preço inicial muito mais barato do que o estilo de carroceria mais elegante, em torno de 39.000 libras na época deste teste, no verão de 2025. Isso porque ela está disponível com um nível de acabamento básico SEL e uma bateria menor de 63 kWh, que os clientes do Coupé não podem ter. A maioria dos clientes deste ENIAC SUV comum ignora o acabamento básico e paga as libras 1.100 extras pela versão intermediária. Estamos tentando aqui. Com esse carro você pode pagar 4.200 libras a mais pela 80 e 2 kWh também testada por nós. Com alguns extras, o custo chega a cerca de 45.000 libras. Se esse valor não te incomoda, então você pode chegar perto de 50.000 libras. O acabamento esportivo Sportline, com visual mais dinâmico, usa bateria de 82 kWh e custa cerca de 1.500, só na versão com 2 motores e tração integral. Você pode gastar mais de 50.000 libras na versão mais rápida, o ENIAC VRS, topo de linha, que tem 2 motores e bateria de 84 kWh. Ao comparar as versões padrão e coupé do ENIAC, escolher o SUV convencional economiza libras 1.900. Isso significa que agora não podemos mais falar sobre este ENIAC. Como no teste anterior dissemos que era um SUV elétrico médio com preço de compacto. Porque agora a SCODA está cobrando praticamente o mesmo valor por este carro que você precisaria pagar na maioria dos concorrentes das marcas de grande volume. Este ENIAC aprimorado agora enfrenta uma concorrência muito maior no segmento, especialmente dos rivais elétricos do grupo Volkswagen, que compartilham a maior parte de sua engenharia. Um Volkswagen ID 4 básico com grande parte da mesma engenharia. Por exemplo, ele economiza cerca de libras 2.000 comparado a um ENIAC básico. Com um ID4 de bateria maior, a economia em relação ao ENIAC de 82 kWh testado aqui pode ser mais que o dobro. O Ford Explorer, clone do ID4, custa quase o mesmo que um ENIAC 2, assim como o MGIM 5 básico e outros 2 rivais do segmento. Sugerimos que você considere o Renault Scenic E-Tech elétrico e o Vauxhall Grandland elétrico. Eles são cerca de libras 2.000 mais baratos que este Škoda. Se você pensa em um ENIAC intermediário com bateria maior como este e pretende comprá-lo por 40.000 libras a 45.000 libras, claro, há várias opções. Algumas delas talvez sejam familiares, como o Tesla Modelo 3 ou Hyundai
Ioniq 5, o Kia veículo elétrico, 6, o Polestar, 2, o Nissan Ariya, o Volvo EX40 e o Ford Capri. E algumas menos conhecidas como o BYD Celierne 7, o MGI-M 6, o Xpeng G6, o Leapmotor C10, o KGM Taurus EBX, o Skywell BI11 e o Joco U7. Se após considerar tudo isso você decidir que quer mesmo um ENX-AC, precisará conhecer as especificações padrão aqui. Então vamos dar uma olhada nisso agora, no início da linha. Há mais equipamentos que no L-Rock básico, o que ajuda a justificar a diferença de preço entre os dois carros. Com esse ENX-AC, até mesmo a versão básica SL vem com rodas de liga leve, Proteus de 19 polegadas na cor prata, faróis e lanternas traseiras de LED, barras de teto pretas, sensores de estacionamento, retrovisores com rebatimento elétrico, vidro traseiro escurecido, entrada sem chave e porta-malas com abertura elétrica e controle por gestos. Inclui controle de cruzeiro adaptativo preditivo e assistente de congestionamento. Isso funciona com a função padrão Travel Assist, que faz uso ampliado de dados em nuvem para oferecer suporte extra durante a viagem. No interior, o pacote SEL traz o design loft da Škoda, com estofamento em tecido e couro sintético, além de iluminação ambiente em LED. Além disso, há um painel de instrumentos digital de 5 polegadas, câmera de ré, aquecimento para os bancos dianteiros e para o volante, carregador wireless refrigerado de 15 watts e ar-condicionado de 3 zonas. Os recursos de mídia incluem tela sensível ao toque de 13 polegadas com navegação, controle de voz LoRa áudio com 8 alto-falantes e sistema wireless Smart Link da Škoda para espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, há o app Škoda Connect de recarga remota, que permite agendar recarga e pré-aquecer ou resfriar a cabine. Praticamente tudo o que você precisa já vem na versão SL, mas se você fizer questão de ter mais, será direcionado para o modelo de nível intermediário que testamos aqui. Inclui faróis de LED Matrix com ajuste de alcance, rodas de 19 polegadas, setas traseiras sequenciais, persianas nas janelas traseiras e ajuste elétrico e massagem no banco do motorista. Se quiser um visual mais dinâmico para seu ENX-AC, você será direcionado à versão Sportline. Ela se destaca pelas rodas Vega Black 20 para-choques exclusivos Sportline, além da versão iluminada do Tech Deck. Repare também no acabamento preto brilhante nos trilhos do teto, frisos das janelas e letras da tampa traseira. Por dentro, os modelos Sportline trazem pacote de design exclusivo, com estofamento em microcamurça e couro sintético, bancos esportivos dianteiros e volante de 3 raios. Há ainda pedais de alumínio câmera 360 graus som Canton, com 13 alto-falantes head-up display, piso do porta-malas ajustável, destravamento dos encostos traseiros e rede para o porta-malas. Itens deste nível incluem regeneração de frenagem, aletas atrás do volante, suspensão esportiva e direção dinâmica mais direta. Apenas a versão VRS fica de fora. Destaque para rodas Dracones de 20 e para-choques VRIO. A cabine possui acabamento VRS, Switch, Design Selection e bancos esportivos dianteiros exclusivos, VRS. Você também tem controle dinâmico de chassi, amortecimento adaptativo e assistente de estacionamento remoto para vagas. Opções, vamos falar sobre elas agora. É lamentável que a Škoda cobre libras 1.100 extras pela bomba de calor necessária para manter a autonomia em clima frio. Caso contrário, depois de considerar a possibilidade de um teto solar panorâmico e um engate para reboque, provavelmente. As primeiras coisas a analisar são o pacote de transporte, com rede e piso ajustável no porta-malas, botão para liberar o encosto traseiro e compartimento de armazenamento, além do pacote de inverno. Isso inclui para-brisa e bancos traseiros aquecidos. Para as versões SEL e Edition, que a maioria dos clientes vai escolher, a Škoda oferece a chance de elevar o acabamento interno um pouco mais simples, com 3 pacotes opcionais de seleção de design: Lodge, Lounge e Suite. O Lodge possui estofamento reciclado Econol, costura e cintos de segurança laranja. Este é o pacote Lounge.
Este usa uma combinação de couro sintético e microcamurça com acabamento em debrum verde menta nos bancos e no painel. Se quiser algo mais luxuoso, opte pela versão Switch. Esta está disponível em preto ou em conhaque marrom claro e usa combinações bem escolhidas de couro verdadeiro e sintético. A maioria dos opcionais do ANYAC está reunida em pacotes. Seu concessionário vai sugerir 2 pacotes opcionais, Advanced e Max. Ambos incluem todos os itens do pacote de transporte que mencionamos anteriormente. Agora, com o pacote Advanced, temos um Head-Up Display. Inclui som Canton com 13 alto-falantes, câmera 360 graus e painel da grade frontal iluminada Tech Deck Top da Škoda. O pacote Top Max inclui tudo isso. Inclui assistente de estacionamento remoto, controle dinâmico de chassi com amortecimento adaptativo, direção progressiva dinâmica e aletas para regeneração de freio. Mas antes de gastar muito a mais em qualquer uma dessas coisas, ou nas rodas de 20 ou 21 polegadas, aqui são as Aquarius Anthracite de 21 polegadas. Lembre-se, você quase certamente terá que pagar mais para a SCODA pela sua escolha de cor de pintura. As cores padrão disponíveis são azul sólido Energy ou verde Hyper. Aqui temos o verde oliva metálico. Essa é uma cor exclusiva para este modelo. Em termos de segurança, atende ao esperado para um produto Volkswagen nessa categoria. Temos o Front Assist, com frenagem autônoma que também reconhece pedestres e ciclistas, além de assistente de faixa, suporte para desvio, suporte de direção de emergência com assistente de conversão, detecção de ponto cego e exibição dinâmica de sinais de trânsito. O recurso Travel Assist que mencionamos anteriormente faz parte do pacote Travel Assist Plus da Škoda. Inclui Lane Assist Plus com assistente de faixa para pistas estreitas, suporte à direção evasiva urbana e assistente de emergência. Isso faz com que o carro pare de forma controlada caso você passe mal ao volante. Claro, alguns desses recursos, sistemas avançados de assistência ao condutor, podem ser um pouco irritantes de vez em quando, até você descobrir como lidar com eles ou desligá-los. Mas está longe de ser tão intrusivo quanto muitos modelos chineses dessa categoria que testamos recentemente. Todos os ENIACs também contam com os habituais recursos de segurança passiva, é claro. São airbags duplos frontais, laterais de cortina e central de interação, todos ligados ao sistema de chamada de emergência eCall. Evite a versão básica e ganhe airbags laterais traseiros. Grandes melhorias são anunciadas aqui para os números de autonomia dos veículos elétricos, mas isso é um certo exagero. Você certamente poderia esperar que mais tivesse sido alcançado nesse aspecto. Já se passaram 5 anos desde que o carro foi lançado pela primeira vez. O alcance de 268 milhas dos 63 kWh é só 14 milhas maior que quando testamos o carro em 2020. O alcance de 359 milhas da bateria de 82 kW é só 28 milhas maior. Como é comum em veículos elétricos, os números oficiais costumam ser um pouco otimistas. Como em muitos veículos elétricos, é preciso dirigir devagar e evitar rodovias rápidas, ou esses números serão difíceis de atingir. Obviamente, para economizar, você vai precisar sempre selecionar a configuração de regeneração de freio B no seletor de marchas e usar o modo de condução mais econômico, o modo Eco. Nós temos conseguido cerca de 32 milhas por kWh neste teste. Isso é aceitável pelos padrões atuais da categoria. Esses números caem no inverno, a menos que você pague o valor extra cobrado pela SCODA por uma bomba de calor. Uma das poucas coisas que realmente nos decepcionou na versão original deste modelo foi a sua velocidade de carregamento corrente contínua muito fraca. Os primeiros modelos ENIAC só suportavam 50 kW, exceto se atualizados, e a carga corrente contínua máxima era um pouco superior. A linha com custo adicional oferecia modestos 125 kW. Nós não fomos os únicos comentaristas a criticar isso, e a Škoda realmente tomou providências para melhorar as coisas logo depois, mas parece que não foi o suficiente. O modelo 85 testado hoje alcança até 135 kW em corrente contínua, um dos menores da categoria. A versão 6D com bateria menor, curiosamente, é melhor com 165 kW. O modelo com 2 motores, o 85X, chega a 175 kW e o topo de linha VRS pode carregar em corrente contínua até 185 kW. Tudo isso é bom o suficiente?
Bem, muitos outros modelos desse segmento, especialmente das marcas do grupo Volkswagen e da Stellantis, realmente não conseguem. Muito melhor o N e o da C nessa área. Mas numa categoria onde o Tesla modelo 3 já carrega em corrente contínua há tempos a 250 kW e o MGIM 6 agora chega a 396 kW, diga que a SCODA ainda tem muito a avançar aqui. Os números de velocidade mostram os tempos de carregamento corrente contínua de 0 a 80% mencionados. 24 min para o modelo de 60/63 kW, 28 min para o de 80 e 5/82 kW e 26 min para o 85X e VRS. Se tudo o que você faz, na maioria das vezes, é carregar em casa, então talvez você não se preocupe tanto com os números de carregamento em corrente contínua. Com uma Wallbox de 72 kV, o 63 kWh leva cerca de 9 horas para carregar totalmente. Com fonte trifásica de 11 kW, o tempo cai para 6 horas e meia. O modelo de 82 kW e as versões topo de linha com 2 motores demoram bem mais. 12 horas usando uma Wallbox de 72 kW ou 8 horas e 15 minutos com uma fonte de 11 kW. Evite a bateria menor, agora seu ENIQAC terá carregamento corrente contínua bidirecional. Isso pode permitir que a bateria de tração funcione também como uma unidade suplementar de armazenamento de energia para por sua casa, se ela tiver uma Wallbox corrente contínua compatível com carregamento bidirecional. Esse recurso permite controlar o fluxo de eletricidade para e do carro conforme sua preferência, baseado, por exemplo, nos preços atuais da eletricidade ou na necessidade de manter a energia elétrica em casa em caso de queda de energia. O que mais? Seguro? Bem, isso começa no grupo 27 para a versão base 60, 34 para a versão 85, 37 para a Dual Motor, 85X e 39 para a topo de linha VRS. Como a maioria dos 40 mil libras, quase todos os modelos pagam o suplemento de veículo caro de 425 libras esterlinas no imposto rodoviário. Todos os veículos elétricos, inclusive este, terão benefício em espécie no ano fiscal de 2025 a 2026. A depreciação parece razoável com taxa de 3%. A previsão para este 47 a 50% após 3 anos e 36 mil milhas. Esse número é praticamente o mesmo de um Tesla modelo Y. Curiosamente, é muito melhor do que o ENIQAC Coupé. Esse é avaliado em 41 a 43% no mesmo período. O ENIQAC só precisa de manutenção a cada 2 anos e não há limite de quilometragem entre as revisões. Como de costume com os veículos elétricos, a bateria tem garantia de pelo menos 70% da sua capacidade utilizável após 8 anos ou 16 mil quilômetros. A SCODA oferece garantia padrão de 3 anos ou 96 mil quilômetros sem diferenciais. No entanto, apenas o 3º ano possui uma limitação de quilometragem. A garantia de 12 anos para a carroceria, 3 anos para a pintura e 3 anos de assistência SCODA. Isso inclui cobertura para pane na Europa. É uma pena que este ENIAC tenha perdido seu trunfo de preço baixo no segmento de carros elétricos familiares. Ainda assim, oferece bom custo-benefício considerando potência, espaço e equipamentos. Se vale a pena pagar mais do que pelo seu companheiro de showroom L-Rock é outra questão. Para muitos clientes não vai valer. Então, nosso conselho é experimentar os 2 carros antes de decidir e levar a família com você quando for fazer isso. Quanto à forma como este SCODA se compara às alternativas de outras marcas, bem, o mercado mudou completamente nos 5 anos desde que o ENIQAC apareceu pela primeira vez. Em alguns pontos, como carregamento, velocidade e autonomia, não achamos que ele tenha evoluído o suficiente. Mas isso é habilmente disfarçado pelo visual mais arrojado e pelo que pode ser um acabamento interno bastante agradável. Um cliente típico da Škoda também vai gostar da maneira bastante tranquila com que este carro se comporta na estrada. Sua manobrabilidade urbana com tração traseira e os muitos recursos de cabine simplesmente inteligentes e práticos. Resumindo, as mudanças aqui talvez não garantam liderança em vendas, mas são suficientes para manter este ENIQAC
Como um carro que você simplesmente não pode ignorar se está procurando no segmento de EVs de tamanho médio, de todos os EVs projetados pelo grupo Volkswagen nessa categoria, provavelmente ainda é aquele ao qual as famílias devem recorrer primeiro. E isso continua fazendo dele um jogador realmente muito importante.